Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho em mãos aquele que pode ser o seu próximo livro. E eu me refiro a esse livraço aqui, ó. O Deus Pródigo do pastor norte-americano Timothy Keller, que já partiu para estar com o Senhor, grande homem de Deus, ajudou muito, cooperou muito com a igreja do Senhor e foi, além de exímio pastor, perito pregador da palavra de Deus, um grande autor, um grande escritor, agora está em triunfo com o nosso amado rei, e esse livro é um dos grandes textos escritos por ele. Tenho certeza que tem tudo para ser o seu próximo livro, portanto, fique aí, porque nós vamos comentar sobre o Deus Pródigo do pastor Timothy Keller. Pois bem, pessoal, eu li esse livro há algum tempo, desde a primeira vez que o li, já tenho retornado a ele inúmeras vezes, sobretudo quando vou expor as escrituras na passagem que dá vazão a esse texto, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 15. No Evangelho de Lucas, além das parábolas da dracma perdida e da ovelha perdida, nós temos a conhecidíssima parábola do filho pródigo. Contudo, se você não fizer uma leitura atenta dessa parábola, desse texto que é tão precioso, você pode perder alguns detalhes que farão toda a diferença para a sua interpretação. Eu, particularmente, havia perdido parte desses detalhes e confesso para vocês que ainda não tinha percebido esse texto sob a ótica que me foi apresentada pelo pastor Keller. E na minha maneira de ver, é por isso que esse livro é tão precioso e também por isso que você precisa ler esse texto o mais rápido possível. Porque eu quero acreditar que, na proporção em que eu fui abençoado, seguramente, por meio da graça de Deus, você também o será. Pois bem, o pastor Keller começa chamando a atenção para os versos iniciais do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Versos esses que às vezes nós não levamos em tamanha consideração ou que às vezes lemos apressadamente porque queremos de fato chegar nas parábolas que são tão conhecidas, não é? Quem nunca foi abençoado com a leitura da ovelha perdida, da dracma perdida, do próprio filho pródigo? Pois é. Contudo, nos dois versos iniciais do capítulo 15, Lucas nos diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, doutores da lei, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O fato é que o pastor Keller nos diz que ele próprio não tinha dado atenção ao contexto desses dois versos. Até que finalmente, participando de uma palestra, ouvindo um grande pregador, um homem que o abençoou muitíssimo, o pastor Keller disse que esse texto falou com ele de uma maneira peculiar, de uma maneira especial. Aquele poderoso pregador ensinou ao pastor Keller que o Senhor Jesus, por meio da parábola do filho pródigo, estava chamando a atenção desse público aqui, fariseus e dos escribas. Por quê? Ora, como nós bem o sabemos, os fariseus e os escribas, os doutores da lei da época em que o Senhor Jesus esteve caminhando sobre as estradas empoeiradas da Galileia e da Judeia, eles se sentiam superiores em detrimento dos demais. Eles achavam que estavam acima do homem médio. Eles tinham no seu coração a certeza de que aquelas promessas peculiares a Abraão eram todas direcionadas a eles e que os demais povos, sobretudo publicanos, cobradores de impostos do Império Romano e pecadores, seriam aqueles que viveriam à margem da sociedade. Por conta do seu amontoado de pecados, não tinham direito a ouvir a voz de Deus e aproximar-se dessa maneira do Senhor. O fato é que, quando esse público se aproximou do Senhor Jesus, eles ouviram do nosso amado mestre essas três parábolas, mas eu gostaria de me ater à última delas, a parábola do filho pródigo. Entenda, o pastor Keller compartilha conosco nesse livro que o objetivo do Senhor Jesus era chamar a atenção dos fariseus e dos escribas. E é dessa maneira que ele apresenta a parábola. Entenda que, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, o filho mais novo, aquele que pecou de uma maneira inconsequente, aquele que abriu mão da fortuna do pai e que gastou de forma perdulária com meretrizes e com uma vida translocada, gastando de uma maneira intempestiva toda a sua fortuna, representa, na verdade, os publicanos e pecadores, aqueles que possuem o pecado escancarado,
aqueles que vivem alheios à realidade dos céus, que vivem à margem daquilo que Deus tem feito sobre a face da terra e que possuem esse pecado público, esse pecado escancarado. Pois bem, o objetivo de Jesus, a princípio, era, ao retratar o irmão mais novo, apontar para esses pecadores. E segundo o pastor Keller nos ensina nesse livro precioso, à medida que o Senhor Jesus avançava em sua história, nos apresentando o primeiro dos irmãos, o irmão mais novo, seria como que se nós pudéssemos perceber, enxergar com os nossos próprios olhos a expressão de asco, de rebeldia, digamos assim, dos fariseus e doutores da lei, que ouviam aquele pecado de uma maneira tão escancarada. Porque, de acordo com o que nós aprendemos, o pedido do filho mais moço, o pecado dele foi um pecado escancarado, um pecado grosseiro. Nós não fazemos diferença entre pecado e pecadão e pecadinho. Não há essa diferença. Pecado é pecado, todo pecado fere a glória de Deus, todo pecado nos torna réus de uma condenação eterna. Mas em termos culturais, o pecado do filho era terrível porque ele envergonhava o pai. No Antigo Oriente, o filho mais moço que se aproximava do pai e lhe pedia fortuna ainda em vida, estava dizendo perante toda a sociedade que ele não amava o pai, mas que ele amava os bens do pai. Ele não tinha prazer na presença do pai, mas naquilo que o pai tinha a oferecer. Quando o filho mais moço se aproxima do pai e diz: pai, ajunta a parte dos bens que me cabe e me dá, porque eu quero viver a minha vida, a minha forma. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho prazer nas suas regras, não tenho prazer nos teus preceitos, não tenho prazer na tua presença, eu quero a parte dos bens que me cabe, não importando a maneira como isso vai macular o teu nome, espoliar a nossa família, desacreditar a nossa linhagem, não, isso não me importa. Eu quero viver a minha vida de acordo com os meus próprios desejos, quero ser o senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Em termos culturais, o pai poderia, de acordo com o ensinamento do querido pastor Keller, desprezar o filho, repudiá-lo, deserdá-lo e dessa maneira manter incólumes o seu nome, a sua propriedade e a história da sua família. Mas não é esse o caminho que o pai prefere. Pastor Keller nos mostra que o pai prefere sofrer o dano. Então ele faz um inventário de tudo que possuía, ele divide toda a sua fortuna em 3 partes e oferece ao filho mais novo aquilo que lhe era devido, a 1/3 parte de toda a sua fortuna. Vocês devem levar em consideração que as propriedades à época, as fortunas à época, elas eram passadas de geração em geração. Desde a época em que aquela terra foi conquistada, sob a liderança do grande general Josué, era dessa forma que o povo do Senhor havia aprendido. Portanto, se desfazer dessa propriedade era o mesmo que se desfazer de parte da história, parte da própria vida. O garoto não queria saber de nada disso. Ele queria viver os seus planos, os seus prazeres, os seus desejos, e dessa maneira ele abandona o próprio pai, a família e tudo mais que ele conhecia e amava. Ele deixou as fronteiras de Israel, o que significava também dar as costas ao próprio Deus, visto que nesse contexto o Senhor se manifestava dentro daqueles limites. Por isso o povo não podia se misturar com os demais, vocês conhecem bem o contexto. E estando em terra estrangeira, longe de Deus, do seu pai, da sua família e de tudo mais, aquele garoto consumiu todos os seus bens, vivendo alucinadamente, até que finalmente veio uma grande fome àquela terra e ele começou a passar necessidade. É nesse momento que a história dá uma reviravolta, porque conforme nos ensina o pastor Keller, fazendo exegese de Lucas capítulo 15, esse garoto cai em si, a ficha finalmente cai e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai? E conforme a análise do pastor Keller, esse termo trabalhador não aponta para alguém que vivia dentro daquela propriedade, que convivia com aquele grande homem, com aquele grande senhor, mas aponta para o diarista, para aquele que vivia fora dos limites da fazenda e, sendo o mais humilde dos servos, trabalhava por um dia de salário. O filho pródigo diz que aquele homem, àquela altura, possuía mais dignidade do que ele, e é esse o texto que ele ensaia. Ele analisa no seu coração e diz consigo mesmo: eu me levantarei, e eu irei,
E eu terei com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários, como um dos teus trabalhadores, um dos mais humildes. E com esse discurso ensaiado, ele volta para casa, mas a palavra nos assevera que vinha ele ainda longe. Quando o pai o avistou, e correndo até ele, o abraçou e o beijou, e deu ordens para que aquelas roupas esfarrapadas fossem trocadas por roupas melhores, que aqueles pés descalços fossem cobertos com sandálias, e que o velho selo familiar que aquele garoto havia repudiado fosse finalmente recolocado em seus dedos. Porque aquele garoto estava morto e havia retornado à vida. Ele estava momentaneamente perdido, mas ele finalmente havia sido encontrado. Perceba que o pai corre para o filho, abre mão do seu decoro, da sua dignidade. Anciãos não corriam naquela época. Garotos sim, jovens sim, quaisquer outras pessoas sim. O ancião não, ele precisava manter a sua dignidade, mas o desejo de restaurar a dignidade do filho era tão grande que aquele pai, que sabe o Senhor por quanto tempo olhava para o horizonte esperando o retorno do filho, correu em direção ao seu encontro e restaurou a sua dignidade. Atente para o fato que ele nem permitiu que o filho lhe comunicasse o texto que ele havia decorado, absolutamente. O pai o interrompe. Era um dia de festa. Deus havia restaurado aquele garoto. Ele estava de volta à sua casa e aos braços do pai. E essa é a imagem da capa do livro, olha só. O filho pródigo ajoelhado e o pai o recebendo. Que imagem preciosa, não é? Pois bem. Enquanto publicanos e pecadores estavam ali extasiados por saberem que havia esperança para eles, fariseus e escribas estavam injuriados porque, afinal de contas, como é que um homem perdoa um filho de tamanha inconsequência que lhe envergonhou tanto? Pois bem, dito isso, Jesus avança em sua parábola e agora ele vai nos falar a respeito do comportamento do irmão mais velho. O irmão mais velho estava no campo, e vocês devem lembrar que o irmão mais velho simboliza os fariseus e os doutores da lei, orgulhosos, legalistas. O irmão mais velho, ao voltar do campo e ver toda aquela festa, aquela comoção, pergunta a um dos funcionários do seu pai: mas o que é que está acontecendo? E aquele servo informa: o teu irmão mais moço voltou para casa e seu pai lhe matou o novilho cevado, deu-lhe uma grande festa. Restaurou-lhe a dignidade, lhe deu as melhores roupas. Naquele contexto, as melhores roupas eram as roupas do próprio pai. O anel no dedo simbolizava a restauração familiar. Apenas escravos andavam descalços, agora ele havia sido restaurado à dignidade de filho e de herdeiro. Sandálias foram colocadas nos seus pés. Ele havia perdido um terço da fortuna do pai, mas uma vez que ele havia sido restaurado, aquilo que pertencia outrora apenas ao irmão mais velho, mais uma vez será dividido. Tudo que pertencia ao irmão vai ser dividido em 3 partes. Por ser primogênito, o mais velho vai ficar com 2 terços, mas 1 terço retorna ao filho mais moço. Sabendo de tudo isso, o irmão mais velho fica pé da vida, ensandecido, injuriado, e ele não retorna, ele não entra para a festa. Ele causa uma vergonha tamanha ao seu pai, que era o anfitrião, afinal de contas ele era o primogênito, a cadeira que ficava ao lado do pai estava vazia, esperando por ele aquele lugar de honra. Mas o filho publicamente envergonha o próprio pai, faz pouco caso da felicidade dele, não toma partido nas suas decisões e com seu comportamento diz, à semelhança do irmão mais novo: eu também não tenho prazer nas tuas decisões, não tenho prazer nas tuas regras. E o que nós aprendemos com isso? Que o filho mais moço erra pelo fato de estar fora da presença do pai, enquanto que o filho mais velho erra, ainda que permanecendo na presença do pai. Um estava perdido porque estava fora, o outro estava perdido, ainda que estivesse dentro. Que visão extraordinária, não é, irmãos? Por que é que esse livraço aqui me chamou tanta atenção? Porque quando você faz um exegese de Lucas capítulo 15, a grosso modo, pelo menos essa era a minha experiência, você se detém muito sob a perspectiva do irmão mais novo. O texto quase que completamente se detém a ele. Mas a intenção original do Senhor Jesus era justamente fazer com que os fariseus e os escribas percebessem que eles estavam tão perdidos como publicanos e pecadores e que, à semelhança daqueles, eles também precisavam se arrepender
arrepender dos seus pecados. Porque, se bem que publicanos e pecadores estavam destituídos da glória de Deus, porque não estavam presentes na presença do Pai, fariseus e escribas, que se orgulhavam do seu legalismo, da sua interpretação da lei de Moisés, estavam perdidos, porque amavam muito mais aquilo que o Pai tinha a oferecer do que de fato o próprio Pai. Então o pai sai daquela festa e, abrindo mão da sua dignidade, assim como ele o fez com o filho mais novo, ele vai à procura do filho mais velho. E segundo o pastor Keller, a vergonha é a mesma. Do ponto de vista cultural, a mesma coisa está acontecendo. E assim como em um primeiro momento o pai insistiu para que o filho mais novo não saísse, agora ele insiste para que o filho mais velho entre. E ele diz: meu filho, por que você está triste? O filho mais velho abre o coração e diz: é porque eu te sirvo há todos esses anos sem nunca transigir uma das tuas leis. E nunca matastes para mim um novilho cevado. Nunca me deste nem um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Veio esse teu filho, perceba, não é o irmão dele, é o filho do seu pai. Veio esse teu filho que gastou todos os teus bens com meretrizes e com a vida desregrada, e matastes para ele um novilho cevado. Ele não está preocupado com a alegria do pai ou com as decisões do pai. Ele não está preocupado com aquilo que alegra o coração do pai. Ele está preocupado com o seu próprio eu, em manter os seus bens, em permanecer com aquilo que era dele. Era um mero legalista, que amava mais os bens do pai do que o próprio pai. Estava muito mais preocupado com aquilo que o pai lhe poderia oferecer do que, de fato, em servir e agradar esse pai tão bom e tão generoso. E o pai procura reconciliá-lo dizendo: meu filho, esse teu irmão, estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas ele voltou a viver. Será que nós não podemos nos alegrar com uma vitória dessas? E seguramente fariseus e escribas, os velhos doutores da lei, ouvindo o Senhor Jesus ensinar dessa maneira, ficaram boquiabertos e de olhos esbugalhados, porque eles sabiam que o Senhor Jesus estava lidando de fato com eles. Portanto, é dessa maneira que o pastor Keller nos apresenta essa parábola maravilhosa. Nos capítulos 1 e 2 ele vai fazer a interpretação desse texto, assim como eu fiz para vocês, mas do capítulo 3 até o capítulo 7 ele vai trazer uma série de aplicações às nossas vidas, redefinindo o que significa pecado, ou melhor, nos apresentando biblicamente o pecado, mas o tema do capítulo é redefinindo o pecado. Depois, no quarto capítulo, redefinindo o perdão. Capítulo 5, redefinindo o irmão mais velho. Capítulo 6, redefinindo esperança. E capítulo 7, o banquete do Pai. Eu aconselho demais a leitura desse livro porque ele me abençoou e me abençoou muito. Eu espero, com essas rápidas e breves palavras, também ter, quem sabe, falado ao seu coração para que você também leia esse texto que é muito precioso. Tá bom? Pois bem, em 7 capítulos, pouquíssimas páginas, pouco mais de 100, em uma manhã ou tarde você lê O Deus Pródigo do pastor Tim Keller, que há pouco tempo atrás partiu para estar com o Senhor. Nos deixa tristes enquanto seres humanos, enquanto igreja militante sobre a face da terra, porque perdemos um pastor, um homem apaixonado pelo Deus Todo-Poderoso, ao tempo em que nos deixa felizes, porque nós sabemos que nesse momento o pastor Keller está em triunfo ao lado daquele que é todo-poderoso, o que é infinitamente melhor. Portanto, eu espero que O Deus Pródigo, do pastor Timothy Keller, seja o seu próximo livro, ok? Forte abraço a todos, essa é a nossa indicação de livro da semana. Fiquem com o Senhor. Até mais.